Retornando então, falando um pouquinho sobre esse questionamento, lembrem que não existe uma hierarquia entre consultoria interna ou externa, no sentido de, o consultor interno é mais eficiente que o externo. Não. E para o nosso campo da consultoria em segurança é a mesma coisa. Então, depende muito da demanda da área, né, da secretaria, do estado, do município, de qual é a situação que precisa ser melhorada. Às vezes, um consultor interno, né, um profissional de segurança pública já lotado ali naquele órgão, que já participa, que está dentro da situação, pode ser mais assertivo, por já conhecer as demandas e dinâmicas da área, como também, às vezes, pode ser mais assertivo um olhar externo, né, de um profissional que está fora dessas dinâmicas e que pode, então, olhar de uma maneira mais impessoal, né, para aquela situação. Então, mais uma vez, depende muito, né? Cabe aí a organização, de uma maneira geral, criar parâmetros para poder tomar essa decisão, né? Se é melhor uma consultoria interna e externa. Talvez, por que não, uma consultoria mista, trazendo profissionais aí de dentro e de fora, né, para configurar um olhar aí mais apurado, mas a lógica é essa, não vamos trabalhar com uma hierarquia que delimite qual consultor é melhor. Tudo vai variar de acordo com as demandas da organização e o que ela acha mais favorável mediante alguns critérios que ela tenha, ok? Falar em ética profissional é inerente em qualquer, né, é importante para qualquer profissão, e aqui para o campo da consultoria não é diferente. A gente precisa falar em ética na carreira do consultor, em parâmetros éticos, né, em conduta, em códigos de conduta que norteiam o comportamento desse profissional para que ele haja de acordo com parâmetros e preceitos éticos e morais, não é mesmo? Então vamos para o quadro para a gente falar sobre essa ética na consultoria, né, entendendo melhor o próprio conceito. De maneira geral, a ética, ela está ligada ao senso comum e a uma racionalidade no agir, baseada em valores aceitos por todos. Por que senso comum, né? Porque essa ética que imprime padrões de comportamento, isso é construído socialmente. Nós, na nossa forma de constituição social, na sociedade que a gente habita, né, na forma como a gente se constitui, nós estabelecemos ao longo dessas relações o que a gente considera como correto ou incorreto. E o que foge desses padrões socialmente construídos, que foram justamente construídos para possibilitar uma convivência mais harmoniosa, né, e melhor, digamos assim, entre a sociedade de uma maneira geral, a gente considera como antiético, e se a gente for para o campo da moral, como imoral. Então, a gente associa muito a uma racionalidade no agir, que é essa ação racional, essa ação pensada e considerada como racional, também mediante uma construção social, que a gente considera como certo ou errado, o que pode, não pode. Tudo é socialmente construído pensando no melhor convívio, no melhor funcionamento da sociedade, das pessoas que nela ali se constituem. E a ética vem para trazer esses parâmetros, né, de ação, de conduta, de comportamento. Essa conduta, então, sendo realizada de maneira consistente ao longo do tempo, gera uma reputação. E aqui, para o profissional, é a mesma coisa, né? Quando a gente tem essa premissa, né, de agir sempre com ética e ter isso incorporado ali na nossa atuação profissional, isso gera uma imagem e reputação de um profissional ético. Pensem que a prática de consultoria coloca na mão do consultor um conhecimento profundo sobre todo o funcionamento da empresa. Sabe aquela questão de segurança da informação, que a gente não sai falando tudo para todo mundo, né? Segurança de dados. Imagine o que é para a empresa colocar na mão de um consultor informações importantíssimas e até mesmo sigilosas sobre o seu funcionamento, né? É preciso ter uma confiança. E se o profissional for mal intencionado, ele pode usar isso para o mal, não pode? E aí, então, como que a organização confia, né? É preciso se preocupar com essa conduta, com essa imagem e reputação que o profissional de consultoria tem, para que o cliente se sinta confortável em dar as informações que ele precisa, né? Por vezes, trabalhando com consultoria, a gente se depara com clientes que se sentem desconfortáveis e de não, por vezes, não passarem todas as informações que o consultor precisa para criar o projeto consistente, porque ele precisa identificar as demandas, né? Por falta de informação. Então, essa confiabilidade existe a partir também dessa postura ética que o profissional demonstra, né? Levando mais segurança para o cliente. E aí, falando ainda sobre isso, né? Uma boa reputação em consultoria baseia-se principalmente em duas coisas: capacidade técnica de entrega e ética no relacionamento com as partes envolvidas no processo. Ou seja, para você ser um profissional com uma reputação ali boa, né, visada ali, interessante, você tem que demonstrar o domínio do conteúdo, né, você tem que ter conhecimento técnico. Então, quando se percebem isso em você, você consequentemente tem uma boa imagem, e também a forma como você se relaciona com todas as partes envolvidas, demonstrando aí um relacionamento ético, né, transparente. E quais comportamentos podem levar a posturas antiéticas? Vamos pensar, por exemplo, naquele profissional que vai fazer uma consultoria na sua empresa e conta coisas que aconteceram nas outras empresas sem
sem a menor restrição, trazendo dados importantes, específicos, né, expondo pessoas, expondo empresas, expondo problemas. Quando o consultor age de maneira, não de maneira impessoal, né, mas de maneira pessoal e acaba agindo por preferências profissionais, aí às vezes ele propõe uma metodologia, não porque ela é a melhor, mas porque ele não tem muito conhecimento sobre outras, e aí fala para o cliente que aquela é a melhor, sendo que é porque ele não conhece outras na verdade. Isso vai prejudicando, isso pode ser considerado posturas antiéticas também, né, nesse sentido de falhar com relação à sua capacidade técnica e também trazendo preferências e questões pessoais para o trabalho, não agindo de maneira sigilosa, né, de acordo com o que demanda ali a ética profissional. Enfim, tem que tomar muito cuidado, né, com comportamentos e posturas que podem prejudicar a sua imagem e reputação enquanto consultor. E é interessante falar sobre isso porque tem um código de ética para consultores. Ele é um instrumento de monitoramento e acompanhamento da conduta do consultor no exercício das suas atividades. E aí esse código de conduta, ele é composto por 3 partes. A primeira, ela versa sobre o relacionamento com o cliente. Então, qual é o código de conduta, né? O que pode, o que não pode, direitos, obrigações, preceitos éticos do profissional de consultoria no que diz respeito ao tratamento com o cliente. A parte 2, ela já faz inferência sobre essa relação com a comunidade. E a parte 3 já está voltada para a relação com a própria categoria profissional, ou seja, com outros consultores, né, que tem que também ter uma relação harmoniosa e ética entre os profissionais do campo. Se você quer atuar como consultor, né, se você tem esse desejo e quer perceber essa área como uma possível área de atuação para você, você precisa se atentar a esses preceitos listados nesse código de ética. Então, vale a pena você acessá-lo e obter mais informações, né, sobre o que essas 3 partes configuram para que você consiga orientar, né, os seus comportamentos e as suas ações dentro desses parâmetros, o que vai te possibilitar uma imagem, né, e reputação consolidadas e bem construídas. A gente está falando de carreira e profissional de consultoria, a gente precisa falar de habilidades que o profissional precisa ter. Primeira coisa é definir um pouquinho a relação do próprio conceito de competências para a gente entender essas habilidades. Quando nós falamos competências, não sei se você já ouviu falar sobre aquela associação com a sigla CHA. Quando a gente fala competências, nós estamos falando que é um conjunto de conhecimentos, a letra C, habilidades, a letra H, e atitudes, por isso o CHA. Então, as competências que a gente adquire, né, profissionais e pessoais, elas correspondem a um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí tem algumas que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo, né, que a gente faz curso de formação profissional, competências que a gente pode desenvolver até mesmo na fase adulta, né, não tem uma limitação de fase para você desenvolver determinada habilidade ou não, né, tem algumas que você já nasce com elas, aptidão para algo, algum talento, né, outras você consegue desenvolver na sua vivência. Então tem algumas coisas que a gente já tem que nascer com, né, ou com uma aptidão para, e aí a gente recebe estímulos ao longo da vida e desenvolve. E outras não, outras a gente pode facilmente aprender, né? Ao longo da nossa trajetória, aí, tanto em experiência prática, tanto quanto também adquirindo conhecimento teórico, né? Estudando para isso. Então, a gente percebe aí que existem essas diferenças. E para o profissional de consultoria, quais seriam essas habilidades que é preciso ter e a gente pode pensar que é interessante desenvolver, né? Para ser um consultor aí bem completo no mercado? Vamos verificar algumas delas. A gente tem aqui uma listinha, né, que são várias, eu trouxe algumas para a gente conversar sobre isso. Então, aqui nós temos, por exemplo, habilidades políticas. E essas habilidades, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, elas são úteis ao profissional de segurança pública, né, enquanto consultor, mas não só na carreira de consultor. Do gestor público, de uma maneira geral, né, do profissional da área pública. A gente também pode associar aos gestores de outras organizações, de outras áreas, porque são habilidades que compõem competências inerentes, né, a essa atuação profissional. Então, as habilidades técnicas, elas dizem respeito à capacidade de prever, de definir e de estabelecer objetivos e metas, né, de identificar esses objetivos e construir metas. As habilidades comportamentais estão voltadas à capacidade de administrar bem recursos, de enfrentar crises, de administrar conflitos, né? Tem pessoas que são muito mais propensas a manter ali uma estrutura e administrar muito bem conflitos, enquanto outras não. Enquanto outras já ficam aí balançadas em momentos de crise e não conseguem muito bem tomar decisão. Então, é uma habilidade, né, saber lidar com essas dinamicidades. A gente tem as habilidades técnicas, que envolvem o conhecimento teórico e prático, e é indispensável, né, você ter essa habilidade, porque é você conhecer e ter domínio sobre a área de atuação. E nós temos também as habilidades operacionais, humanas e conceituais.
As habilidades operacionais, elas são aquelas que estão relacionadas à realização do trabalho. É a operação, é o saber fazer. As técnicas é você ter conhecimento sobre, né? Ter domínio ali, conhecer a área. A operacional é a prática da realização, é saber como faz mesmo. Você aprendeu ali na prática, você sabe como faz. Já as habilidades humanas, elas estão relacionadas com a maneira de lidar com pessoas, né? Enquanto você tem ali algumas habilidades inerentes à boa comunicação, a convencimento, né? A se colocar no lugar do outro, a gerenciar conflitos internos, né? Relacionamento interpessoal, isso são habilidades humanas. As habilidades conceituais, elas envolvem a visão da organização como um todo, né? Isso a gente chama de visão holística, criatividade, planejamento, raciocínio abstrato, no sentido, né, de verificar cenários, projetar, e também a questão de intuição e dedução. Então, é você conseguir contextualizar as coisas, né, identificar situações, pensar através de contextos, conseguir fazer associações, porque às vezes você tem conhecimento teórico, você sabe tudo do assunto, mas você não consegue aplicar em diferentes contextos. Então, isso demonstra que precisa de desenvolver um pouquinho mais habilidades conceituais, né? De pensar em determinados contextos, porque nunca nada é igualzinho que a gente vê na teoria, né? A gente aprende a teoria, a gente precisa desenvolver essa habilidade de aplicá-la em diferentes realidades. Então, isso também é muito importante para o consultor, porque o consultor, ele vai lá adquirir um conhecimento técnico, teórico, sobre ferramentas, metodologias, sobre o funcionamento da área, mas cada empresa não é extremamente diferente uma da outra, não é única, em termos de cultura, de clima, de métodos de trabalho, das pessoas que ali trabalham, que cada uma tem a sua forma de executar, de trabalhar, enfim. Aquelas ferramentas que o gestor, enquanto consultor, conhece perfeitamente, não vão ser igualmente aplicadas e vão trazer sucesso igualmente para todas as empresas. Senão, o projeto de consultoria seria fácil, né? Deu certo aqui, vou lá e jogo para essa empresa, passo para outra e vai dando tudo certo. Não, tudo é preciso ser contextualizado. Então, por mais conhecimento técnico e teórico que a gente tenha, prático, enfim, a gente sempre precisa exercitar essa capacidade de aplicar isso em diferentes realidades, saber como tornar isso mais dinâmico, como aplicar de uma maneira diferente, porque isso faz total diferença, né, nos resultados que a gente vai obter. Então, dessas habilidades que a gente listou aqui, todas são igualmente importantes. Algumas a gente já tem em maior ou menor grau, outras a gente precisa desenvolver, mas sabendo que elas existem e que elas são importantes, a gente já é um ponto de partida, né, para a gente saber por onde começar aí nesse desenvolvimento de habilidades para nos tornarmos profissionais cada vez mais prontos e mais aptos, né, para atuar nesse mercado. Falando em competências, habilidades, o que o gestor, consultor precisa ter, porque a gente fala tanto da carreira do consultor, mas também dos profissionais de gestão, dos profissionais da segurança pública, que trabalham aí em diferentes frentes dentro da sua área macro, né, que aqui é a de segurança pública. É importante a gente falar sobre um mapa de competências que orienta e norteia esse entendimento sobre competências essenciais que nós profissionais precisamos ter. E também para identificar o que a gente tem e pode melhorar, o que a gente precisa desenvolver, o que a gente tem como ponto forte, o que a gente tem como ponto fraco, para pensar em autoconhecimento e autodesenvolvimento. Vamos para o quadro para a gente falar melhor sobre esse mapa de competências, que ele vem como um instrumento pautado na descrição das atividades do consultor, né, associadas às hard skills e às soft skills. A gente já falou sobre isso na nossa disciplina. As hard skills são habilidades cognitivas. O que isso significa? São aquelas desenvolvidas, aprendidas ao longo do tempo, quando você faz um curso de capacitação, quando você faz graduação, né? Quando você está ali fazendo algum curso, por exemplo, aprender uma nova língua, um curso de idiomas, isso você faz com que você desenvolva uma hard skills, que são essas habilidades, aí, essas competências que podem ser desenvolvidas ao longo da vida. E também a gente tem as soft skills, que, relembrando, são atributos da área afetiva, que são aspectos mais amplos e mais subjetivos. Vamos pensar em empatia, resiliência, relacionamento interpessoal. É difícil você aprender isso num curso de capacitação, não é mesmo? Então, ele é um atributo que é algo mais subjetivo e único de cada um, né? Alguns têm maior ou menor grau, você pode tentar melhorar isso de algumas formas, né? Com autoconhecimento, aprendizado, mas não vai configurar uma habilidade, se torna um atributo. Então, esse mapa, né, de competências, ele vem para associar essas competências que são necessárias para que o gestor, na posição de consultor ou não, né, desenvolva bem a sua função e as diversas atividades inerentes à sua área de atuação. Aqui a gente tem um exemplo de mapa de competências essenciais, porque a ideia é fazer esse mapeamento, né, do que é soft skills, do que são esses atributos afetivos, subjetivos, e quais são as hards, né, que são aquelas desenvolvidas.
E aqui a gente tem as atividades. Então, por exemplo, né, nesse mapa aqui fictício, tem as atividades de mapeamento de processos, de análise técnica de sistemas de circuito de TV, de desenho de proposta comercial, apresentação de proposta comercial e a negociação. E a gente tem as habilidades e os atributos, né, as hards e os softs. Então, aqui como hard, por exemplo, ferramentas de mapeamento de redesenho do processo, tecnologias de monitoramento, desenho de proposta, técnicas de apresentação, técnicas de negociação, ou seja, coisas que você pode aprender, né, e que são necessárias você ter, que é utilizar essas ferramentas, conhecê-las, né, identificar essas tecnologias, saber desenhar proposta, saber ali utilizar técnicas de apresentação como PowerPoint, conhecer técnicas de negociação. Então, são coisas que você faz cursos, treinamentos e você aprende, não é mesmo? Você precisa ter como uma habilidade aqui dominar o PowerPoint. Se você não sabe, você consegue aprender, não é mesmo? E as softs? O que é necessário ali para o mapeamento de processo? Foco, atenção, concentração, meticulosidade. Aqui, para o desenho da proposta, clareza e organização. Para apresentar a proposta, qual que é uma habilidade necessária? Comunicabilidade, empatia. E para negociar, capacidade de argumentação. Perceba que esse mapa mostra o que é preciso ter em termos de hard skills e de soft skills, ok? Então, é uma ferramenta bem interessante, né, de autoconhecimento, que você consegue perceber as atividades e o que você pode colocar ali em pauta, né, no que diz respeito às hards e softs aí que você precisa desenvolver e aquelas que você precisa ter. Ainda nesse contexto, a gente tem o plano de desenvolvimento individual, que ele é um documento que define os treinamentos e as ações a serem executadas para que o colaborador possa se desenvolver e ser capaz de eliminar gaps, que a gente chama aqui que são as deficiências com relação a essas capacidades percebidas ao desenvolver seu mapa de competência. Então, você fez lá um mapa de competência e identificou que tem algumas competências que não estão ali tão desenvolvidas e que seriam importantes desenvolver. Então, esse plano de desenvolvimento individual auxilia nessa percepção do que é preciso melhorar, do que você precisa, de fato, fazer para melhorar, né? Então, esse plano individual, focado e bem direcionado, apontando quais competências essenciais é preciso desenvolver e como desenvolvê-las de forma pragmática e alinhadas às demandas da função ocupada pelo colaborador. Então, ele te mostra como, né, o que você precisa desenvolver e como você precisa desenvolver. Existe uma outra ferramenta interessante também, que ela se chama, se eu não me engano, roda de competências, que é uma ferramenta em círculo, e aí ela tem lá suas subdivisões. Vamos voltar para o quadro para eu desenhar ela rapidinho para vocês. Aqui na roda de competências, ela tem lá um círculo, e aí ela é dividida de acordo com o tanto de atividades ou, né, que precisam ser desenvolvidas. Então, aqui vai ter as atividades que precisam ser desenvolvidas. E aí você, na sua autoavaliação, vai pintando ali o tanto de grau de competência que você tem para desempenhar cada atividade. Então, vamos supor que para essa atividade aqui eu não tenho muita habilidade. Para essa outra eu tenho muita. Para essa daqui eu não tenho. E aí, dentro dessa avaliação, né, desse autoconhecimento, o colaborador vai para cada atividade pintar o quanto que ele se sente competente para aquela ação. E a ideia é, dessa forma aqui, se a gente excluir daí as linhas e ficar só o pintado, percebam que não é mais uma roda. Ou seja, vai girar ou não vai? Não vai, né? Então, a ideia é fazer esse plano individual verificando o que eu preciso melhorar para fazer essa roda girar. Então, a gente identifica, por exemplo, que eu preciso desenvolver essa daqui, que eu preciso desenvolver mais essa. Ele ajuda a priorizar quais competências a gente precisa desenvolver, porque a ideia é fazer que a roda gire. É uma ferramenta bem interessante para a gestão de pessoas, que faz com que a pessoa, né, na posição de colaborador, perceba quais as competências que ele pode ou não, né, desenvolver, que ele precisa priorizar para desenvolver. Então, é bem interessante. A gente vai agora para mais um momento entre teoria e associação, entre teoria e prática. Então, vamos comigo para o quadro para a gente verificar a nossa situação problema 2. Então, aqui nessa situação, imagine que Antônio, após alguns anos na carreira de consultor independente, ao conversar com um amigo, que é um consultor bastante conhecido na área, falou sobre suas principais dificuldades, tanto no campo comercial como no campo técnico. O amigo, então, sugeriu a Antônio a elaboração de uma lista com suas principais atividades realizadas no seu cotidiano, a fim de ter uma noção do que precisaria melhorar. Então, perceba que ele sente ali algumas dificuldades, mas ele não sabe, né, necessariamente o que ele precisa desenvolver. E aí, esse amigo falou, lista primeiro as suas atividades, né? Lista aí o que você precisa resolver, o que você precisa desempenhar, né? E aqui, imaginando essa situação, quais seriam essas principais atividades que o Antônio poderia listar? Enquanto consultor, ele tem como atividade prospectar cliente,
Apresentar comercialmente, né, a proposta comercial, mapear processo, gestão de projetos, desenvolvimento de metodologias e técnicas, cronograma, né, estimativa de horas, prazos, custos e preços e negociação. Imagine, então, que o Antônio listou que essas são as suas principais atividades no seu dia a dia e que ele está sentindo ali alguma dificuldade, não está dando muito certo, né, as suas rotinas. E aí, então, dentro desse contexto, a saber dessas atividades, a nossa atenção agora precisa recair sobre quais as habilidades necessárias para o Antônio executar aquelas rotinas. Para o consultor de segurança pública, quais habilidades seriam determinantes para o efetivo exercício profissional? Pensando nessa lista de atividades que a gente colocou aqui. Basicamente, habilidades políticas, comportamentais, técnicas, operacionais, humanas e conceituais, que vão servir para quê? Para se ter ali esse domínio sobre proposta comercial, comunicação, né, comunicabilidade, convencimento, capacidade técnica para ter esse conhecimento da área e poder desenvolver um projeto, né, capacidades comportamentais para saber lidar com pessoas, com clientes, prospectá-los, as políticas para você conseguir prever metas, né, definir objetivos, as técnicas ao mesmo tempo auxiliam também na estimativa de horas, prazos, conceituais e humanas que vão fazer uma ponte ali também nos aspectos de negociação, ou seja, todas essas habilidades são inerentes ao profissional de segurança pública, né, atuando aí enquanto consultor, mas também a qualquer outra atuação profissional, né, dentro da área de segurança pública, ainda que não seja no posto de consultor. Mas dentro dessa situação hipotética aqui, a gente percebe a lógica. Primeiramente, você lista as atividades, as suas rotinas, independentemente da área de atuação. O que você precisa executar? Depois, você vai para um segundo momento de avaliar o que eu preciso ter para desenvolver essas atividades aqui que eu preciso executar da melhor maneira possível, em termos de hard skills e soft skills, em termos de competências que eu posso desenvolver ao longo da vida e em termos de alguns atributos que eu tenho ou não tenho. Tendo essa segunda visão, a gente vai para um terceiro momento, que seria o plano de desenvolvimento. Né? Como eu posso melhorar, então, essas competências que eu não tenho tão afloradas, seja hards, né, ou soft skills, o que eu posso melhorar? Como eu posso melhorar? Essa é a lógica, então, pensando em desenvolvimento humano e como a gente pode se desenvolver enquanto profissional. Agora eu quero dar um recadinho para você sobre o processo do avaliar, que é a nossa autoavaliação institucional. Então, lá no seu AVA, no seu ambiente virtual, tem-se lá a aplicação dos questionários dessa avaliação institucional e o prazo é até 7 de novembro e é de extrema importância a sua opinião. Então, por favor, acesse o seu AVA, o seu ambiente virtual do aluno e responda ao nosso questionário de autoavaliação institucional, porque isso é de extrema importância para a nossa melhoria contínua. É sabendo aí da sua percepção, das suas necessidades que a gente consegue melhorar aí esse nosso processo de construção de conhecimento e de propiciar essas experiências de aprendizagem para você. Então, não deixe de acessar o seu ambiente virtual, que o prazo é até 7 de novembro, e até lá o seu questionário precisa ser respondido, que a sua opinião é muito importante para nós. Agora a gente está indo para um momento, né, caminhando aí para o momento final da nossa aula, e agora a gente quer aproveitar aí para tirar dúvidas, não só do conteúdo de hoje, mas também das aulas anteriores, né, a nossa última teleaula. Então, aproveite para encaminhar contribuição, dúvida, né, fazer algum comentário. Eu vou deixar alguns minutos para você e eu volto na sequência para a gente dar continuidade e conversar aí um pouco mais. Nós estamos, então, chegando na reta final da nossa aula de hoje e o nosso momento agora é de recapitular todos esses conteúdos que nós vimos até o momento. De maneira geral, a gente, a partir, né, de tudo que a gente viu até essa quarta e última teleaula, é importante pensar que a carreira de consultoria, ela configura, né, um braço aí para qualquer área de atuação. E aqui na carreira de segurança pública não é diferente. Então, a nossa intenção principal com essa disciplina é mostrar para você, profissional de segurança pública, que você pode atuar enquanto um propulsor aí de mudanças internas, né, trazendo melhorias, identificando cenários, identificando situações, realizando diagnósticos críticos,
reflexivos e propor soluções para essas situações a partir do uso de ferramentas e metodologias que você, enquanto profissional da área, vai ter conhecimento técnico, teórico e prático para aplicar. Ou seja, você vai trabalhar no desenvolvimento da área, no desenvolvimento da organização, tem um papel fundamental para a melhoria dos processos e práticas, das políticas públicas, do trabalho efetivo da área de segurança pública. De maneira geral, a gente viu ao longo da nossa disciplina que você pode atuar tanto internamente, dentro da sua atuação profissional, como acrescentar isso como uma possível carreira, pensando também, por exemplo, em uma consultoria externa. Então, todos os conceitos que a gente viu ao longo da nossa disciplina foi para clarificar um pouco mais sobre essa área, o que é consultoria, para que serve, como pode ser aplicada e também em termos de estrutura, em termos de aspectos operacionais, documentais, que você precisa ter minimamente um conhecimento para, quando for atuar enquanto consultor, estar dentro de parâmetros, saber como agir, o que você precisa saber para atuar enquanto essa carreira, enquanto consultor. Vamos comigo para o quadro, para a gente só relembrar, o que nós vimos na aula de hoje. Então, nessa última aula, nós falamos sobre carreira do consultor, relembramos tipos de consultoria que a gente tinha conversado lá no comecinho da disciplina, falamos sobre as questões da ética envolvida na carreira do consultor, as habilidades inerentes a essa profissão e falamos sobre o desenvolvimento de competências e também abraçando aí uma questão associada a autoconhecimento e a desenvolvimento pessoal. A partir do momento que a gente viu plano de desenvolvimento individual, do mapa de competências essenciais, de saber, dentro das atividades que você precisa desempenhar, quais são as habilidades técnicas que você precisa ter, quais são os atributos mais subjetivos que você precisa ter. E daí tem um ponto de partida de como desenvolver, de que forma, para quê. Então, essa foi basicamente a nossa aula de hoje. Eu espero que essa disciplina tenha sido muito produtiva para você, que ela tenha te acrescentado muito ao longo da sua trajetória aqui, enquanto estudante da área de segurança pública e já profissional atuante na área. Então, que ela tenha sido muito produtiva, que você consiga aplicar no seu dia a dia, na sua atuação profissional. Foi um prazer ministrar essa disciplina com vocês. Desejo bons estudos. Quem sabe até a próxima. Tchau, tchau.